Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Quanta alegria, meu irmão e minha irmã, de mais uma vez neste dia nos encontrar para refletir a palavra de Deus. A palavra vem ao nosso encontro como luz para iluminar o nosso caminho. Procuremos, portanto, acolher com muito carinho a palavra que o Senhor nos dirige, para que deste modo possamos ter clareza qual é a sua vontade, qual é o seu projeto para a nossa vida. A palavra de Deus é pão que alimenta a nossa fé. Precisamos sempre recorrer a este pão salutar para que possamos ser saciados. Esta palavra é o próprio Deus, Jesus, o Filho amado do Pai Eterno, a palavra que se faz carne para nos trazer a redenção. Por isso vamos acolher com muita atenção a palavra que hoje o Senhor nos dirige. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto, e a hora já muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhes eles: Iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde. E sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos discípulos para que lhos distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixes. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, ouvimos este bonito trecho do Evangelho de Marcos que nos narra este sentimento de Jesus de compaixão. E nós queremos acolher esta palavra de Deus e nos deixar provocar por ela. É o bonito texto da multiplicação dos pães, ou melhor, da partilha dos pães realizado por Jesus. Por isso eu te convido neste momento para que a gente dê uma olhada com muita atenção para cada detalhe deste Evangelho que nós terminamos de ouvir. O trecho do Evangelho começa dizendo que assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão. É importante a gente recordar, anteriormente, Jesus havia tomado a decisão de ir descansar com os seus discípulos, que aliás é uma coisa muito importante na vida missionária, o descanso, para que a gente possa revigorar as nossas forças. Mas Jesus mostra que a urgência de atender à necessidade das pessoas é maior do que até mesmo o nosso direito de fazer o nosso descanso. Ele ia com seus discípulos para descansar e para orar, mas chegando ao lugar em que pretendiam descansar e rezar, Jesus vê uma grande multidão. E aqui chama a nossa atenção justamente esta atitude de Jesus. Ele viu uma multidão. E este ver de Jesus não é simplesmente uma constatação física de que existiam multidões diante dele. É um olhar mais profundo,
Por isso o Evangelho qualifica este olhar de Jesus como um olhar de compaixão. É um olhar que o faz ficar tomado de compaixão. Compaixão é a capacidade de se colocar no lugar do outro, que, aliás, é uma coisa que hoje nós necessitamos tanto. Há muita indiferença, há muita falta de empatia. Compaixão é isso, olhar para o outro e ser capaz de se colocar no lugar do outro. É sentir em si mesmo a dor do outro. Infelizmente, hoje, muitos de nós não temos este sentimento de compaixão, se colocar no lugar do outro. Jesus não. Jesus viu e sentiu compaixão, ficou tomado de compaixão. Por quê? Diz o Evangelho, porque estavam como ovelhas sem pastor. Esta imagem do pastoreio é muito importante no mundo da Bíblia, no mundo de Israel, que era uma atividade muito comum. Existiam muitos pastores que ficavam dia e noite cuidando do seu rebanho. Naquela época não era como hoje. Hoje a gente tem as cercas, que é uma forma de proteger o rebanho, que dá um pouco de tranquilidade para os seus donos. Neste caso, não. No caso daquele tempo, o dono das ovelhas precisava gastar todo o tempo para vigiar as suas ovelhas, para que não ficassem vulneráveis, para que não ficassem de modo que corressem risco de vida. Assim estava aquela multidão, porque não tinha ninguém que olhasse para aquela multidão e cuidasse. Portanto, era uma multidão que estava em perigo. Jesus sente compaixão. E olhando esta multidão, cheio de compaixão, diz o Evangelho, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus se apresenta como sendo o verdadeiro mestre, aquele que nos ensina, e nos ensina as coisas do Pai Eterno. Por isso ele começa a ensinar as multidões. Mas é interessante este modo de ensinar de Jesus, porque o seu ensinamento sempre vem acompanhado de um gesto concreto. Seu ensinamento não é meramente fala, não é simplesmente teórico. Seu ensinamento vem acompanhado de um gesto concreto, de uma ação concreta em favor de quem sofre. Estava Jesus juntamente com os seus discípulos. E é interessante que os discípulos, diante daquela multidão, tomam consciência de que a noite já vem chegando, a hora já está muito avançada, e os discípulos querem despedir as multidões para que elas possam ir comprar algo para comer. Essa é a alternativa que os discípulos de Jesus encontram, comprar alimento para que a multidão possa ser saciada. Mas não é essa a alternativa de Jesus. Para Jesus não é razoável despedir de mãos vazias quem tem necessidade. Por isso, a solução apresentada por Jesus não é de ir fora para comprar pão para saciar a fome. O que diz Jesus? Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Então, se os discípulos de Jesus estão buscando alternativa fora, comprar, Jesus apresenta uma outra alternativa, dentro, entre eles mesmos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Enquanto os discípulos pensam de forma mesquinha, dispensar a multidão para que a multidão possa comprar, Jesus pensa de modo largo. Ele olha e apresenta a solução da partilha. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos de Jesus ainda continuam com a mesquinhez do coração, porque diz: iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E Jesus perguntou: quantos pães tendes? E depois trouxeram esta resposta a Jesus: 5 e 2 peixes. Jesus olha aquele pouco, que para os discípulos é impossível de saciar a fome da multidão, e Jesus faz do pouco muito. Lá no finalzinho do Evangelho diz que ele tomou estes 5 pães, os 2 peixes. E é interessante porque é justamente a imagem da Eucaristia. Elevou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos discípulos para que eles lhes distribuíssem às multidões. Nós também devemos ter esta mesma atitude de Jesus. O pouco, mas se olhado com o sentimento de compaixão e com o olhar generoso da partilha, se torna muito. E se a gente reconhecer que este pouco é bênção de Deus,
isso pode ser um caminho para saciar a fome de tantos. Tanto que o Evangelho conclui dizendo justamente isso. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços. Portanto, o pouco, quando é compartilhado com generosidade, se torna muito. Esta é a atitude que cada um de nós deve ter, sobretudo quando celebramos a Eucaristia. Ter um coração generoso e fazer do pouco que nós temos o muito, porque compartilhado com quem necessita. O Evangelho hoje nos fala do sentimento de Jesus, um sentimento de compaixão. Mostra um coração largo e generoso, que sabe fazer do pouco muito. Por outro lado, os discípulos de Jesus tinham um coração mesquinho e pensavam que a solução para saciar a fome era despedir quem necessitava de mãos vazias para que pudessem comprar algo fora. Por isso, vamos nos colocar em atitude de oração diante do Pai Eterno, pedindo que o nosso coração seja generoso, assim como é generoso o coração de Jesus, para saber compartilhar o pouco que nós temos. Divino Pai Eterno, nós te agradecemos por esta oportunidade de escutar a Tua Palavra e sermos provocados por ela. Te pedimos, Pai, a graça de ter um coração bom, um coração largo, um coração generoso como o coração de Jesus, capaz de sentir compaixão de quem necessita. Hoje, de modo especial, te pedimos, Pai Eterno, a graça de ter um coração capaz de reconhecer que não é razoável para um cristão despedir de mãos vazias quem necessita. Ajuda-nos a ter um coração cheio de confiança, para fazer do pouco que temos, mas compartilhado, o muito para saciar a fome e a necessidade de quem necessita. Que sejamos, Pai Eterno, na vida de tantas pessoas, a presença de Teu Filho Jesus, cheio de compaixão, de ternura e misericórdia. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.